Questão 18, obter a derivada da função y igual a ln de módulo de cosseno de ln de x. Bacana. Então, a gente tem aqui, pessoal, a função ln, né? A função ln. Só que no lugar da variável, tá vendo aqui, ó? No lugar da variável tá aparecendo uma expressão envolvendo a variável, né? Então, a gente tem que usar a regra da cadeia. Bom, e o que diz mesmo a regra da cadeia? Ela diz que você pode derivar essa função normalmente, aí você tem que lembrar que a derivada da função ln de módulo de x, a derivada dessa função, também é 1 sobre x, conforme a gente mostrou nas aulas anteriores aí, né? ln de x, a derivada de ln de x é 1 sobre x, e a derivada de ln de módulo de x também é 1 sobre x, tá? Então, deriva normalmente como se aqui estivesse o x sozinho, aí você vai obter y' igual a 1 sobre o cosseno de ln de x. Essa é a primeira parte da regra da cadeia. Deriva normalmente como se aqui estivesse a variável sozinha. Agora você deve multiplicar pela derivada da parcela que está no lugar da variável, ou seja, pela derivada de cosseno de ln de x. Pronto, deixei indicado por enquanto, ó, deixei indicado. Pronto. Então vamos lá, y' vai ser igual a 1 sobre cosseno de ln de x vezes a derivada dessa função, né? Que função é essa? É uma função cosseno, né? A função cosseno. Só que no lugar da variável, tá vendo? Tá aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Quando isso ocorrer, regra da cadeia. Vou ter que usar a regra da cadeia para obter a derivada dessa função. Consiste em que a regra da cadeia? Deriva normalmente como se aqui estivesse x. A derivada do cosseno é o menos seno. Então, menos seno de quem? De ln de x. Só que, pela regra da cadeia, pela segunda parte da regra da cadeia, eu devo multiplicar pela derivada de ln de x. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Aí, maravilha. Então, o que eu vou ter aqui? Olha, y' é igual a menos, no numerador eu vou ter menos seno de ln de x, e no denominador o que eu vou ter, pessoal? X que multiplica o cosseno de ln de x. Mas olha só, o seno sobre o cosseno é a tangente. Então, isso aqui é a tangente de ln de x menos tangente, né? Menos tangente de ln de x sobre o x. Pronto, acabou. Questão 19, obter a derivada da função y igual a ln de e elevado a menos x mais x e elevado a menos x. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. É claro que você poderia derivar a função como ela está, tá? Mas eu vou mexer um pouquinho aqui na expressão de y e vou escrever assim, ó, y é igual a ln de quem? Olha só, o que a gente observa aqui? A gente tem duas parcelas, tá vendo? E as duas parcelas têm um fator e elevado a menos x em comum. Então, vou colocar o e elevado a menos x em evidência. Ó. E elevado a menos x, abre parênteses. E elevado a menos x dividido por e elevado a menos x vai dar 1. Mais x e elevado a menos x dividido por e elevado a menos x vai dar x. Pronto. Aqui, ó, um colchete aqui, um colchete aqui. Pronto. O que eu tenho agora, pessoal? Eu tenho um logaritmo de um produto, tá vendo? Ó, logaritmo de um produto. E a gente sabe que o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Eu estou pensando nessa propriedade, olha. Logaritmo de a vezes c na base b é o logaritmo de a na base b mais o logaritmo de c na base b. Logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos. Em vista disso, a expressão y fica assim. Y é igual a ln de e elevado a menos x mais ln de quem? De 1 mais x. Um pouco mais, vou usar outra propriedade dos logaritmos aqui, que diz o seguinte, logaritmo de, vamos colocar assim, ó, a elevado a n na base a, isso vai dar n. Ou seja, toda vez que você tiver o logaritmo de uma potência, tá vendo? Tal que a base da potência é igual à base do logaritmo. O resultado é o expoente da potência, tá vendo? É o expoente. Não é o que está acontecendo aqui? Eu tenho um logaritmo de uma potência, e elevado a menos x. A base dessa potência é o e. É a mesma base do logaritmo, porque o ln é o logaritmo de base e. Portanto, de acordo com essa propriedade, esse logaritmo aqui é o menos x. Dessa forma, o y vai ser quem? Menos x mais o ln de 1 mais x. Pronto. Agora, eu vou obter a derivada da função y,
olhando para ela nessa versão aqui, tá bom? Bom, vai ficar assim, y' é igual. A derivada de menos x é menos 1, mas aqui eu tenho a derivada de uma função logarítmica, eu devo derivar essa função, que é uma função logarítmica, só que aqui eu vou ter que usar a regra da cadeia, porque no lugar da variável está aparecendo uma expressão envolvendo a variável, né? Então, pela regra da cadeia, a derivada de ln de 1 mais x vai ser o quê? 1 sobre 1 mais x, deriva normalmente a função, 1 sobre 1 mais x, e multiplica pela derivada da parcela que está no lugar da variável, ou seja, a derivada de 1 mais x. E a derivada de 1 mais x vai ser 1. Um pouco mais, isso vai ser igual a menos 1 mais 1 vezes 1 dá 1 mesmo, né? Sobre 1 mais x. E aí, se você quiser tirar um mínimo aqui, olha só. 1 mais x é o mínimo. Então, o mínimo dividido por 1 dá o próprio mínimo, vezes menos 1 vai ficar o quê? Menos 1 menos x. Ó, 1 mais x dividido por 1 dá 1 mais x. Vezes menos 1 vai dar menos 1 menos x. Agora, 1 mais x dividido por 1 mais x dá 1. Vezes 1 dá 1. Isso vai ser igual aqui. Ó. Esse vai embora com esse. Sobra menos x sobre 1 mais x. Pronto. Menos x sobre 1 mais x é a derivada da função. Questão de número 20, obter a derivada da função h de z igual a ln de raiz quadrada de a ao quadrado menos e ao quadrado sobre a ao quadrado mais e ao quadrado. Bacana, né, pessoal? Então, como a gente fez na questão 19, pessoal, vamos mexer um pouquinho aqui nessa expressão, né? Aplicar as propriedades dos logaritmos a fim de simplificar um pouco essa expressão. Olha só, inicialmente, a função h de z eu posso escrever assim, ó, h de z é igual a ln de quem? De a ao quadrado menos z ao quadrado sobre a ao quadrado mais z ao quadrado, isso tudo elevado a meio, Tá? Estou transformando essa raiz em potência mediante a propriedade. Olha, raiz de índice p de a elevado a q é a elevado a q sobre p. Transformar a raiz em potência, pega o índice da raiz e coloca para debaixo do expoente. Tá? Tudo bem? Então, o que eu fiz? Aqui o índice é 2, então eu peguei o índice da raiz que é 2 e coloquei como denominador do expoente. O expoente aqui é 1, então ficou 1 meio. Agora eu vou usar uma propriedade dos logaritmos que diz o seguinte: logaritmo de a elevado a n na base b é n vezes logaritmo de a na base b. Ou seja, se você tem um logaritmo de uma potência, o expoente dessa potência pode vir para frente, né? Ele pode passar para frente multiplicando o logaritmo. É o que eu tenho aqui, ó, logaritmo de uma potência. Então, esse expoente vem para frente do logaritmo. Dessa forma, h de z vai ser igual a quanto? A meio, que multiplica ln de a ao quadrado menos z ao quadrado menos z ao quadrado, sobre a ao quadrado mais z ao quadrado. Muito bem. Agora eu vou usar outra propriedade dos logaritmos, é o logaritmo do quociente. A gente sabe que o logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Eu estou pensando na propriedade logaritmo de a sobre c na base b é log de a na base b menos o log de c na base b. Então, o logaritmo de um quociente é a diferença dos logaritmos. É o que eu tenho aqui, ó, logaritmo de um quociente. O logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Dessa forma, h de z vai ser igual a quê? A meio, que multiplica ln de a ao quadrado menos e ao quadrado, fechou o parênteses aqui, né? Menos, teria que ficar um parênteses grandão aqui, pessoal, né? Então tá, vamos devagar. Menos ln de quem? De a ao quadrado mais z ao quadrado, fechou o parênteses aqui. E a gente também deve colocar um parênteses maior, vamos colocar um colchete aqui assim. Pronto. Bem devagarzinho, fazendo todos os detalhes, tá? Então, por que eu estou usando essa propriedade, que diz logaritmo de um quociente é a diferença dos logaritmos. Eu tenho um quociente, transformando na diferença de logaritmos. Bom, agora eu vou resolver esse colchete fazendo a distributiva, né? Quando você fizer a distributiva, você vai obter h de z é igual a meio, logaritmo natural de a ao quadrado menos z ao quadrado, menos meio, estou fazendo distributiva, tá? Meio vezes esse logaritmo e meio vezes esse logaritmo.
Meio logaritmo natural de a ao quadrado mais z ao quadrado. Pronto. Agora, é claro que algumas etapas aí você poderia estar pulando, né? Poderia fazer direto, mas faça do jeito que você achar melhor. Pronto, agora eu vou obter a derivada da função h olhando para ela nessa versão. Dessa forma, a função h' de z vai ser igual a quem? A meio. Veja bem agora, ó, eu devo derivar essa função, que é uma função logarítmica. Só que no lugar da variável, está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Então eu tenho que usar a regra da cadeia, né? Que diz mesmo? Deriva normalmente. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Então a derivada dessa função vai ficar o quê? 1 sobre a ao quadrado menos z ao quadrado. E agora o que eu devo fazer? Multiplicar pela derivada da parcela que aparece no lugar da variável. A derivada de a ao quadrado menos z ao quadrado. A ao quadrado é uma constante, e a derivada de menos z ao quadrado dá zero, né? Não precisa colocar. E a derivada de menos z ao quadrado é menos 2z. Então, vezes menos 2z aqui, ó. Menos 2z. Pronto, agora eu vou olhar para outra parcela. Menos meio vezes a derivada dessa função. Novamente, outra função logarítmica, só que no lugar da variável está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Então, regra da cadeia. Diz o quê? Deriva normalmente. Então, a derivada de ln de x é 1 sobre x. A derivada dessa função vai ser, então, 1 sobre a ao quadrado mais z ao quadrado. E, além disso, pela regra da cadeia, eu devo multiplicar pela derivada dessa parcela de a ao quadrado mais z ao quadrado. A ao quadrado é constante, a derivada dá zero. E a derivada de z ao quadrado, pela regra da potência, é 2z. Pronto, vamos às simplificações. H' de z vai ser igual a quanto, pessoal? Olha só, esse 2 com esse você pode simplificar. Vai sobrar aqui no numerador menos z sobre a ao quadrado menos z ao quadrado. Aqui, esse 2 com esse você também pode simplificar, olha. Vai sobrar o quê? Menos z sobre a ao quadrado mais z ao quadrado. Um pouco mais, a gente pode estar pensando em tirar um mínimo, né, e obter o seguinte, h' de z igual. O mínimo aqui é o produto entre essas duas parcelas, né, a ao quadrado menos z ao quadrado, que multiplica a ao quadrado mais z ao quadrado. Bom, então, o mínimo dividido por a ao quadrado menos z ao quadrado vai sobrar a ao quadrado mais z ao quadrado. Ainda eu devo multiplicar por menos z. Já vou fazer meio que direto aqui, tá? Vai ficar menos a ao quadrado z, que mais? Menos z vezes z ao quadrado, menos z ao cubo. Menos z ao cubo. Agora, o mínimo dividido por a ao quadrado mais z ao quadrado vai sobrar essa parcela, que eu devo multiplicar por menos z também. Então, vai ficar o quê? Menos a ao quadrado z, menos a ao quadrado z. E agora, menos z que multiplica menos z ao quadrado vai dar mais z ao cubo. Olha só, menos z ao cubo com mais z ao cubo você simplifica. E agora a gente finaliza, né? H' de z vai ser igual a quem? Ó, menos a ao quadrado z menos a ao quadrado z vai dar menos 2a ao quadrado z sobre... Aqui, a ao quadrado z, denominador a ao quadrado z ao quadrado, melhor dizendo, né, que multiplica a ao quadrado mais z ao quadrado. Pronto, aí a derivada da função h. Questão 21, obter a derivada da função y igual a 2x logaritmo de raiz de x. Então tá, pessoal. Vamos mexer um pouquinho aqui na expressão de y. Vai ficar assim, ó, y igual a 2x logaritmo de quem? De raiz de x, que é x elevado a meio, tá? Estou pensando na propriedade raiz de índice P de A elevado a Q é A elevado a Q sobre P, né? Transformar raiz em potência, basta pegar o índice da raiz e colocar como denominador do expoente. É o que está acontecendo aqui. O índice é 2, coloquei como denominador do expoente, que é 1. Então, fica 1 meio. Bom, e agora eu vou usar uma propriedade do logaritmo que diz logaritmo de A elevado a N na base B é N vezes logaritmo de A na base B. Ou seja, toda vez que você tiver um logaritmo de uma potência, né, o expoente dessa potência ele vem para frente do logaritmo.
O expoente da potência aqui é meio, ele vem para frente do logaritmo. Fica assim, então, ó. Y é igual a 2x vezes meio logaritmo de x. E aí eu tenho certeza que você já observou que esse 2 com esse aqui, ó, esses dois, a gente pode simplificar. Dessa forma, o y vai ser x logaritmo de x. Pronto. É para essa versão aqui de y que eu vou olhar para calcular sua derivada. Então fica aí essa dica, pessoal. Quando você quiser calcular a derivada de uma função envolvendo logaritmo, quem sabe você não simplifica um pouco a expressão usando as propriedades dos logaritmos, tá? Fica aí essa dica. Você vai observar que essa versão aqui está bem mais simples de derivada que essa, né? Aqui tem o raiz, aqui não tem, tá? Então, vamos obter a derivada dessa função, o y'. Observe que a expressão de y é dada por um produto de duas funções. Portanto, eu vou usar a regra do produto, considerando a primeira função como sendo x e a segunda função como sendo o logaritmo de x. Fica assim, derivada da primeira, derivada de x é 1, vezes a segunda função, que é o logaritmo de x, mais a primeira função, que é x, vezes a derivada do logaritmo de x na base 10. Aí eu vou usar isso aqui, ó. Derivada do logaritmo de x na base a é 1 sobre x que multiplica ln de a. Então, a derivada de logaritmo de x na base 10 é o quê? É 1 sobre x vezes ln da base, que é 10. Observe que aqui não é o logaritmo de 10, não, pessoal. É o ln, é o logaritmo natural. Mesmo que aqui apareça o logaritmo de x, aqui na regra da derivada aparece o logaritmo natural, o ln, tá? Que dá para simplificar aí? Bom, y' vai ser igual a 1 vezes o logaritmo de x é o logaritmo de x. E aqui, esse x com esse você simplifica, mais 1 sobre ln de 10. Pronto, tá aí a derivada da função y.